O Fluminense vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Isso normalmente não traz algumas boas memórias pro torcedor do Fluminense, né? A realidade é essa. Meu amigo, tem historinha não. Dessa vez, a gente precisa de uma vitória e eu diria que em todos esses anos nessa indústria vital é talvez a melhor oportunidade para o Fluminense vencer um jogo contra o Juventude lá em Caxias. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, com desfalques e com retornos, a gente fala aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá essa moral aqui pra gente. Estamos tentando chegar a 260 mil inscritos, faltam só 500 inscritos, então confere aqui embaixo agora se você tá inscrito aqui no canal, beleza? E claro, vem aqui embaixo deixar os comentários, às vezes eu falho com isso, eu peço perdão, mas vem aqui embaixo deixar nos comentários a cidade de onde você está ouvindo ou assistindo esse pré-jogo, beleza? Próximo jogo, Aparecidense e Fluminense, agora sem as viagens, né? Quem tá lá em Caxias do Sul é o Vitor Lessa, a equipe do Jornada sempre manda pelo menos um jornalista para cobrir o jogo, né? Às vezes a gente manda mais de um, quando é possível, que é a Jornada 1902, Jornada KTO 1902, que é um dos canais aqui junto com o Raiz Tricolor do mesmo grupo. O Vitor Lessa tá lá fazendo a cobertura em Caxias e hoje a gente tem a nossa transmissão aqui, tá? A partir de 2 horas da tarde, ao vivo no nosso pré-jogo, Fio, Lessa, direto de Caxias, toda a equipe do Raiz Tricolor do Jornada fazendo a transmissão, depois eu narro o jogo e a gente tem o nosso pós-jogo também. Vamos lá, cara, a gente rola a bola aqui do nosso pré-jogo falando o seguinte, o breve histórico que eu acho que chama a atenção de todo mundo. Quando eu falo que como visitante o Fluminense tem uma vitória, 5 empates e 11 derrotas no Alfredo Jaconi, você provavelmente se assusta, acho que todo mundo se assusta, inclusive outros times do Rio de Janeiro. O Flamengo, por exemplo, acho que não ganha lá uns 200 anos. Mas, cara, vamos lá. O Fluminense venceu em 2005 lá, pra quem não se lembra, teve um monte de lembranças da semana, um jogo anulado pela máfia do apito, o Fluminense venceu um 4-3 milagroso com um a mais em campo. Em 2006 e 2007 a gente empatou lá. Aí ficou um tempão com o Juventude nas séries inferiores, voltou em 2021, a gente perdeu lá por 1-0, numa reta final, onde a gente perdeu todos os jogos fora de casa e ganhou todos em casa. Acho que das últimas 12 rodadas é isso. A gente perde 6 fora e ganha 6 em casa. Ou seja, era um time que perdia muito fora de casa naquele momento. Em 2022, a gente perde lá naquele jogo que é um gramado completamente alagado. De propósito, inclusive, bem nítido. Então tem uma condição completamente externa. Eles caem e voltam em 24. Em 24, a gente joga 2 vezes lá. Uma com time reserva, e a gente perde um jogo que a gente considera até que é um resultado bom, ou um time misto praticamente inteiro reserva, né, na Copa do Brasil, e o outro a gente perde por um apagão em 2 minutos que aquele time cometeu outras vezes. Ou seja, óbvio que tem um histórico muito negativo lá, mas dá pra perceber que a gente também perdeu muito por culpa de problemas nossos. E não quero aqui tirar o mérito do Juventude nesses jogos, mas deixar claro que não estamos falando de altitude, não estamos falando de não, estamos falando de uma questão que acontece, tá? E que aconteceu, que hoje seria o dia perfeito para poder quebrar isso. E por que seria o dia perfeito para poder quebrar isso? Porque o Juventude vem muito mal no Brasileirão. A verdade mesmo é essa daí. Você abre a tabela do Campeonato Brasileiro, você nem percebe tanto isso. O Juventude está em 18º, você vai falar, não, porque vem muito mal o Sport, o Juventude não vem tão mal assim. E é verdade, o Sport consegue vir pior do que o Juventude. Mas a tabela recente do Juventude, o Juventude só não é lanterna do campeonato, porque ele venceu 2 jogos. Ele incrivelmente venceu o Ceará, que hoje é 5º colocado, inclusive ultrapassou a gente, e venceu o Vitória. Nas 2 das 3 primeiras rodadas ele venceu esses 2. Os 2 jogando em casa, o que mostra que de fato existe uma força. Mas de lá pra cá eles empataram com o Mirassol em casa. Eles perderam pro Atlético Mineiro em casa. Eles tomaram 5 do Fortaleza e 6 do Flamengo fora de casa. Eles perderam do Internacional também numa vitória cachapante no Beira-Rio. Então assim, a gente tá falando de um time que, só pra você ter noção, tanto que demitiu o Fábio Matias, né, o treinador que era da equipe do Juventude, que comandou a equipe na partida do 5-0 contra o Fortaleza, tinha comandado na derrota pro Atlético Mineiro, fizeram uma troca de treinador porque o time estava muito mal. E essa troca de treinador levou o Cláudio Tencati, que foi durante muito tempo treinador do Criciúma,
para a equipe alviverde. No caso do Fluminense, que é o cenário, né, então eles têm a mudança de treinador, mas tem a sequência muito ruim, o treinador deve fazer 200 mexidas no time, daqui a pouco a gente fala disso no Bola em Campo. Mas aí, cara, a gente vem pro Fluminense, porque o Fluminense talvez seja o momento que mais precise vencer o Juventude nos últimos anos. Brincando com isso, obviamente, em 22 era a reta final e tal. Mas a realidade é essa, o Fluminense vem precisando de uma vitória. Eu diria que desde que o Renato Gaúcho assumiu, a gente meio que tem 2 resultados que não são óbvios que aconteceram. E que é a vitória contra o Corinthians, que poderia ter sido um empate. E eu tô falando aqui óbvios pensando antes do jogo, tá? Nenhum time entra no campeonato e fala que é óbvio que vai vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas também nenhum time acha que é óbvio que vai empatar com vitória em casa. Esses acho que são os 2 resultados meio malucos. De resto, alguns tropeços na Sul-Americana com time reserva, não dá pra dizer que é nenhum susto. Infelizmente, perder pra Botafogo e Atlético Mineiro fora de casa, em gramado sintético, também é meio óbvio que a gente vai perder esses 2 jogos, não deveria ser, mas é. Então, são resultados, vencer o Sport, vencer a Aparecidense, também são resultados óbvios. Hoje é o dia pro Renato quebrar isso. O vencer o Juventude no Alfredo Jaconi passa bem longe de ser óbvio. E o time tem plenas condições para isso. O Fluminense vem num momento de críticas. Dos últimos 3 jogos são 2 derrotas. Beleza. Mas dos últimos 5 jogos são 3 vitórias. Então, olha como é que já mudou um pouco o cenário. Claro, todos os jogos têm sua nuance. O Fluminense, quarta-feira, não fez um grande jogo contra a União Espanhola. Dá pra dizer que desde que o Renato assumiu, a gente não fez um grande jogo, um domínio amplo e restrito, massacrando o adversário. A gente não teve isso, mas também foram pouquíssimos momentos ali de jogos que a gente tomou esse amasso também do adversário. No Atlético Mineiro e no Vitória, que são 2 resultados no Brasileirão que a gente mais vai lamentar, e a gente tá na 6ª colocação muito por conta disso. Se você bota ali pelo menos mais 3 pontinhos, 2 do Vitória e 1 do Galo, precisa estar virado contra o Galo, é só empatar. Você botava o Fluminense nesse momento iniciando a rodada em 4º, né? Então, mas são por erros principalmente moles individuais, né? Em reta final de jogo, foram embora 3 pontos numa brincadeira ali contra o Vitória com ninguém fazendo a falta e no escanteio contra o Atlético Mineiro com os erros de marcação e até mesmo com a falta de cera. Então hoje o Fluminense, eu diria que vai pra Caxias do Sul pensando em ganhar, cara. Não pode ir pensando em empatar, não. Porque a sequência daqui pra frente mostra o Fluminense enfrentando um clássico contra o Vasco no próximo sábado, um Vasco renovado depois de ter metido 3 no Fortaleza, talvez até classificado na Sul-Americana, vindo embalado sob o comando de um novo treinador que é o Diniz, e na outra semana pelo Campeonato Brasileiro, um Internacional no Beira-Rio. Ou seja, se o Fluminense for buscar só resultados óbvios, for aceitar resultados óbvios, ele vai sair dessas próximas 3 semanas no máximo 3, 4 pontos. E não pode ser esse o cenário, o Fluminense tem que sair bem, até mesmo pelas suas aspirações no campeonato. Agora, como vencer o Juventude hoje? O Juventude que trocou de treinador e o Fluminense com novidades. A gente fala agora no Bola e Campo. Vamos lá, tá? Eu só não falei antes a transmissão do jogo. Transmissão pelo Premier pro Brasil todo. Transmissão em áudio aqui no Raiz Tricolor. E no caso da transmissão na Globo TV aberta, vai passar pro Rio de Janeiro, pra região de Juiz de Fora, pro Espírito Santo e para o Rio Grande do Sul, tá? Se você tá nesses estados, na Globo TV aberta, vai ter transmissão da partida. Vamos lá, tá? Escalações prováveis aí na tela. E dessa vez eu só fiz uma coisinha de diferente, que é eu não botei as dúvidas, porque eu vou falar aqui as dúvidas, ok? Porque principalmente a equipe do Juventude tem muitas dúvidas dentro da escalação possível desse jogo. Tá aí na tela, ó. Escalações possíveis para esse jogo são as seguintes: o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes, Nonato, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Keno, Arias e Everaldo. O que há de mudança no time? São 2 mudanças em relação ao último jogo. Thiago Silva retorna depois de ser poupado no jogo contra o União Espanhola. E o Keno assume a vaga do Canóbio, que está lesionado. Teve ali um problema ali no osso da face. Acho que vai fazer cirurgia nesse domingo, ou fez nesse sábado, a gente ainda não teve informação do Fluminense. Então, Keno tem essa questão assumindo como titular. Para mim, foi o melhor em campo na última partida. Precisa referendar isso, tá? Bem como Nonato também mantido no meio de campo, provavelmente, com a lesão do Facundo Bernal no jogo contra o Galo. Tá fora. Hércules ainda não vem mostrando a que veio.
e você tem só o Martinelli ali como pilar ao lado do Nonato. Ganso mantido, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Ganso, depois de mais de 2 semanas, jogando contra uma equipe, não sei se dá pra chamar o Juventude de alto nível, mas pelo menos uma equipe de um pouco de nível um pouco mais alto do que, por exemplo, seria a União Espanhola. O Ganso ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro, por uma questão de gramado sintético, jogou contra a União Espanhola, que teve um a menos desde os 20 e poucos minutos do primeiro tempo, e já não era uma equipe que oferecia tantos riscos, a parte que a gente sempre cita que é o problema do Ganso, que é o problema da questão física, né? E aí agora jogando fora de casa contra o Juventude, possivelmente a gente vai ver um Ganso sendo um pouco mais exigido nisso, mas como é uma questão física, dá pra gente esperar a hora que o Ganso vai estar 100% e tomara que já seja nesse jogo. A mudança do Thiago Silva na zaga reforça muito a zaga do Fluminense, e não só pelo Ignacio, mas principalmente pela qualidade do próprio Thiago. E aí vem uma dúvida, cara, vamos lá, das dúvidas do Fluminense. A primeira que eu coloco aqui é a possibilidade do Renato Augusto jogar como centroavante e não o Everaldo. Essa é a primeira dúvida que eu coloco. O Renato já falou que vem treinando o Renato Gaúcho já falou que vem treinando o Renato Augusto de centroavante, né? Com o Everaldo tendo perdido o pênalti no último jogo, e não só perdido o pênalti, mas feito uma partida abaixo do que se espera de um centroavante, sentindo claramente ali a questão do pênalti e tal. Acho que o Renato não muda já direto nesse jogo, mas tem uma carinha de última chance, então vou deixar o Renato Augusto ali com essa possibilidade. Renato Augusto que no desembarque do Fluminense conversou durante um tempo com o Paulo Angione, nossas câmeras lá com o Lessa captaram isso. Vou botar só por desencargo de consciência, tá? O Hércules no Ganso. Ué, Gabriel, porque não duvidaria dele meter 3 volantes, tá? Pra esse jogo, não. Botar o Martinelli fincado de primeiro volante, soltar um pouquinho mais o Nonato e o Hércules, e aí de repente achar que o Ganso ainda não tá preparado. Vai que, né? Só uma dúvida mesmo, né? Lembrando que o ponta Riquelme Felipe viajou. Obviamente não será titular, tá voltando de lesão ainda, né? Mas surge na hora H como mais uma opção para jogar na ponta. Isso porque, com a lesão do Canóbio e com o Keno ainda muito claudicante, as opções seriam Kevin Serna, que ainda não me convenceu que deve ser titular, e acho que não convenceu também o Renato. A opção poderia ser Paulo Baia, melhor não. E Lavega, que nesse momento também ainda não nos convenceu. O Serna também pode brigar por essa posição de centroavante, tá? Então são basicamente essas dúvidas. Acho que na parte mais defensiva ele não mexe em nada. Sobre a equipe do Juventude, Cláudio Tencati estreando, já fez mudança, já mudou o goleiro. Pegou o goleiro que era, inclusive, uma das cabeças dele lá no Criciúma ano passado e já jogou para titular. O Wilker Angel também, que era o venezuelano zagueiro da equipe do Criciúma, também já jogou ali para titular o Cláudio Tencati. Deve vir o time com Gustavo no gol, Everton, Wilker Angel, Abner e Alan Ruschel, sim, aquele. E aí, outra mudança que ele já fez. Deve meter um 4-4-2, reforçando um pouquinho mais o meio de campo. Então, Kaique, Jadson, Mandaca e Jean Carlos. O ataque com Bataia e Gabriel Talhari. As dúvidas do Juventude são muitas, porque, né, primeira escalação do treinador. Então, joga Talhari ou joga Gilberto? Por exemplo, na centroavância. Joga Jean Carlos ou joga Nenê na armação? Outra dúvida também que paira sobre a cabeça do Tencati, na verdade, mais até sobre a nossa cabeça, sobre o que ele vai escalar. O Reginaldo também pode ser lateral direito, pode ser que o Marcos Paulo entre na zaga, enfim, tem algumas possibilidades ali, mas o Juventude deve reforçar o seu meio de campo, o que talvez me faria pensar que o Fluminense vai também meter 3 volantes para poder ficar um jogo mais físico, e aí num jogo mais físico, se o Fluminense conseguir igualar na parte física, a qualidade pode sobressair, aí é onde me dá um medo, por exemplo, de um Nenê, que tem uma boa finalização de fora da área, mas faz o Juventude perder um pouquinho de intensidade física, e me dá pelo menos uma vantagem ali sobre Keno e áreas que podem ser decisivos. Só para poder fechar, saiu uma imagem que foi publicada pelo pessoal da página DataFoot sobre os locais onde o Fluminense, onde os times do Brasil mais fazem ações, tá? Os times que mais fazem ações dentro de um jogo numa determinada região do campo, tá? A página Data Futebol que trouxe essa imagem.
E aí, se você parar pra dar uma olhadinha aí com calma dentro do campo, né? Deixa eu até tirar aqui um pouquinho assim pra vocês conseguirem ver. Vocês vão perceber que os times que mais... O time onde o Fluminense, né? Os escudinhos do Fluminense mais tem ações e mais se destacam é nessa região do lado direito, no campo ofensivo. Aí eu vi muita gente falando assim, aí ó, a prova de que é o Arias Futebol Clube. Eu não vou discordar necessariamente não, mas tá meio óbvio de que não é só o John Arias. É a ultrapassagem do Samuel Xavier, que a gente vê muito dialogando com ponta, e é o meio-campista, ou o volante, né? Por várias vezes o Martinelli cai por ali também, que tem essa dinâmica. Então, a gente viu muito o Fluminense fazendo gols montados pelo lado direito, que é o lado que, na equipe do Juventude, vai ter o Alan Ruschel, que não é mais aquele jogador com um vigor físico impressionante. Talvez seja até por isso que o Cláudio Tencati está pensando primeiro em meter ali mais um terceiro volante para poder cuidar desse lado direito de ataque do Fluminense, lado esquerdo de defesa. Vocês percebem que aqui, ó, existe um caminho, ó. É o caminho dos volantes ou do lateral esquerdo invertendo a bola, passando aqui, ó, pela região de meio de campo, e aqui, principalmente na parte mais ofensiva, é uma jogada que já rendeu gol contra o Sport, porque foram 2, já rendeu gol pro Fluminense também, jogando assim um pouco pelo lado direito na partida contra a União Espanhola, já rendeu gol até mesmo contra o Atlético Mineiro, quando o Fluminense se aproveita de uma rodada de bola ali do Martinelli também para fazer um passe em infiltração. Então esse lado direito do Fluminense não é só o John Arias, mas é principalmente o John Arias, joga pra cacete o colombiano. A arbitragem da partida, essa partida ela já vai ser a primeira pós saída do Edinaldo, né? Tem essa questão aí, não sei o quanto que isso interfere na prática, né? Mas, enfim, que seja um longo e tortuoso caminho do Edinaldo Rodrigues no caminho até o esquecimento, porque é inacreditável. Mas, enfim, quem vai apitar essa partida é o Wilton Pereira Sampaio, tá? Só isso que eu tenho a dizer só. É isso. Fazer o quê? A arbitragem da partida vai ser dele. Deixa eu só reforçar aqui que o VAR vai ser do Thiago Duarte Peixoto. Confesso que não tenho estatísticas dele para poder afirmar. A partir das 2h a gente está ao vivo aqui diretamente do Raiz Tricolor, também do Jornada KTO 1902. Então, você dá aquela moral deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho para vir acompanhar com a gente. Tamo junto, até a próxima. Valeu!